O direito internacional privado busca nos tratados internacionais, sejam eles bilaterais ou multilaterais, uma das suas fontes de regulação, porque os tratados assinados pelos Estados, no contexto do direito internacional público, acabam regulando matérias que são de interesses do direito internacional privado, que acaba sendo de interesse dos particulares. E esses particulares, então, nas suas relações privadas, acabam utilizando desses tratados para regular os seus fatos sociais. Então, os tratados acabam sendo uma fonte representativa e autêntica do direito internacional privado, porque nós sabemos que codificar no direito internacional público nada mais é do que transformar normas consuetudinárias em normas codificadas, ou seja, em tratados internacionais. Então, codificar é transformar essas normas, então, que eram costumeiras, em normas convencionais. E aí nós sabemos que, por escrito, nós temos maior segurança jurídica e maior estabilidade nas relações, sejam elas internacionais, e com os tratados internacionais, então, nós temos, quando regulando fato que interfere na vida dos particulares, nós temos maior segurança também para esses particulares. Os tratados internacionais celebrados, então, quando incorporados ao direito interno, eles passam a fazer regra a parte do direito interno. Então, nós temos alguns tratados internacionais e que nós vamos estudar mais à frente, que passam a ser regras do direito internacional privado. E aí nós vamos ver o tratado, a Convenção de Viena sobre contrato de compra e venda internacional. Nós vamos ver a Convenção sobre legalização de documentos, as convenções com relação ao direito da criança, com relação a alimentos, a sequestro de crianças, e que o direito internacional privado se utilizam desses tratados nas suas relações entre particulares. Então, os tratados internacionais, eles, no seu dia a dia, eles são criados para a relação dos direitos entre Estados e Estados, mas acabam interferindo na vida dos particulares. E nós podemos identificar tratados em matéria de direito tributário que vai interferir principalmente na vida dos particulares. E aí o artigo 98 do Código Tributário Nacional estabelece que os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna e serão observadas pelas que lhe sobrevenham. Então, nós vamos ver no direito tributário internacional essas relações do tratado e essas relações, então, com o direito interno, quando interfere na vida dos particulares. Por exemplo, um indivíduo que obtém renda no exterior, e aí ele vem declarar essa renda no território brasileiro. Então, nós vamos ver que existem tratados internacionais que evita a dupla tributação e o indivíduo pode se beneficiar, então, declarando o que já foi pago no exterior e obtendo uma compensação com o tributo que deveria ser pago aqui no Brasil. Então, nós temos também, no Código de Processo Civil, que o cumprimento da carta rogatória, né, a relação agora dessas convenções internacionais com relação aos atos que serão praticados no exterior, como tomada de depoimento de testemunha, como tomada de depoimento do próprio réu, e nós podemos fazê-lo isso através de tratados internacionais. Então, nós temos que o tratado internacional, ele interfere na vida do particular. E quando interfere na vida do particular, o tratado passa a ser fonte do direito internacional privado. Nós temos, interessante de analisar, todavia fica com uma questão mais histórica, a questão do Código de Bustamante. Então, nós temos aí o Código de Bustamante, que era um tratado firmado em 1930 pelos Estados na América, que buscava regular matérias relativas ao direito comercial, ao direito processual, e que interferia na vida do particular. No artigo 9º do Código de Bustamante, procurava evitar problemas com relação à apatridia e também com a dupla nacionalidade. Então, o Código Bustamante, que previa as questões relativas ao refugiado, asilo diplomático, entre outras matérias. Então, nós temos que o Código de Bustamante era composto de 437 artigos e que tinha questões de direito internacional privado e de processo civil internacional dentro do seu contexto. E esse Código de Bustamante, que foi ratificado por 15 países sul-americanos, todavia não entrou em vigência para nós brasileiros pela edição
é do Decreto-Lei 4657 de 42, que alguns autores entendem que lei posterior revoga lei anterior. E aí acabou não tendo aplicabilidade o Código Bustamante. Mas se vocês entrarem no site do Supremo Tribunal Federal, vocês vão observar que existem 4 decisões tomadas sobre o Código de Bustamante. E 3 delas afirmando que não se aplicaria o Código de Bustamante, porque a existência do Decreto-Lei 4657 de 42, que teria revogado, e uma decisão que invoca a aplicação do Código Bustamante numa relação privada que envolvia Portugal. E aí o Supremo decidiu que Portugal não era signatário do Código Bustamante e por isso não era aplicável essa relação. Nós temos então o Tratado Internacional como uma das fontes do direito internacional privado, e o Conselho da Europa e a União Europeia elaboram vários regulamentos sobre o regime de circulação de pessoas dentro do seu território. Então, o direito internacional privado para eles se baseia também em tratados internacionais, principalmente em tratados internacionais, tendo em vista que regula a relação entre os 28 estados da União Europeia. Então, o tratado internacional é objeto dessa matéria processual também, e quando for matéria de direito processual, nós vamos ver que cuida do direito processual internacional e não do direito internacional privado. Todavia, em algumas situações a gente vê em matéria de homologação de sentenças estrangeiras, cooperação internacional, nessas matérias nós vamos estudar em direito internacional privado, porque é um dos objetos do direito internacional privado a homologação de sentenças estrangeiras. Então, os tratados internacionais eles se concentram em matérias de conflito de lei e se subdividem em 2 categorias no direito internacional privado. As convenções contendo regras unificadoras de solução de conflito de leis, cujo objetivo é estabelecer regras de conexão indicadoras das leis aplicáveis, e a segunda situação seria com relação à lei uniforme, que buscaria uniformizar todo o direito internacional privado. E nós vamos ver que essa segunda teoria, nós já discutimos algumas vezes em aulas anteriores, que quando a gente uniformiza, a gente acaba perdendo o objeto do direito internacional privado, que o objetivo não é criar uma lei uniforme, mas sim uniformizar determinadas matérias. E aí nós vamos estudar com maior profundidade a Convenção de Viena sobre Contratos de Compra e Venda Internacional, que é um dos tratados que mais nos interessa, que foi ratificado pelo Brasil e que está vigente desde 1º de abril de 2016. E aí nós vamos observar o Tratado Internacional com esse objeto de uniformização do direito internacional privado, e vamos buscá-lo num contexto de análise, e vamos tentar buscar algumas respostas para os principais problemas que o Brasil sofreu por vários anos, principalmente desde 1980 até 2016, quando o tratado ainda não tinha sido ratificado. E nós vamos responder algumas perguntas, por exemplo, quem são os signatários da Convenção de Viena sobre contratos de compra e venda? A convenção ela deve ser aplicada a situações de relação somente quando os estados são signatários ou não? Que tipo de compra e venda está regulado pela convenção? Que tipo de relação está excluída da aplicação da convenção? Quais os critérios utilizados para a interpretação? E aí sucessivamente. Nós vamos ver essas questões em aula específica. E aí mais à frente nós vamos buscar essa análise então da convenção.